Olá, vamos à leitura? Uma necessidade vital. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo bíblico por si só nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Provérbios, possuem uma habilidade criativa. Se nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos, então deve ser prioridade nossa termos pensamentos corretos. Quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. A mente da carne comparada à mente do espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Eu quero ler na tradução da mensagem que diz assim: os que pensam que podem fazê-lo por si mesmo terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultado na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é. É o que diz na tradução a mensagem. Na versão King James, que é uma outra versão bíblica, o 8º capítulo de Romanos, que foi esse que acabamos de ler, se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na carne, mas se colocarmos nossa mente nas coisas do Espírito, caminharemos no Espírito. Deixa-me colocar de outra forma. Se temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar no Espírito. Parece que uma mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma vida bem-sucedida. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa, se não nos dermos conta de quão importante é prestar atenção nela. Mas quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas, se o deixarmos para lá, então, entramos em ação e cuidamos dele. Vamos dizer, por exemplo, que o banco lhe telefone e diga que sua conta está R$ 850 negativo. Você imediatamente procura resolver esse problema. Talvez você descubra que não fez um depósito que pensou ter feito e então corre ao banco imediatamente com o depósito para que não venha a ter mais problemas. Eu gostaria que você considerasse esse assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se assim for, é importante que você entenda o fato de que sua vida não se endireitará até que sua mente o faça. Você deveria considerar essa área de necessidade vital. Seja sério a respeito de demolir as fortalezas que Satanás construiu na sua mente. Use suas armas da palavra, do louvor e da oração. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda e pedir frequentemente. Uma das suas armas é a oração. Você não pode vencer seu problema sozinho. Você precisa ser determinado, mais determinado pelo Espírito Santo. Não na força da sua carne, não na força dos seus braços. O Espírito Santo é o seu ajudador. Busque a ajuda dele, descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Uma necessidade vital. Para o cristão, pensar corretamente é uma necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Como uma batida do coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital, essas são as coisas sem as quais não há vida. O Senhor imprimiu essa verdade em mim anos atrás,
com respeito à comunhão pessoal com Ele em oração e com a palavra. Eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer essas coisas, até que Ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando aprendi que a comunhão com Ele é vital, dei prioridade a isso em minha vida. Quando percebi que a forma correta de pensar é vital para uma vida vitoriosa, tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher melhor os pensamentos cuidadosamente. Como você pensa, assim você é. Mateus capítulo 12, no versículo 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos ver como diz na versão a mensagem? Diz assim: se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons e o fruto em sua vida será bom. Tenha maus pensamentos e o fruto em sua vida será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce e bondosa não tem pensamentos mesquinhos e vingativos. Da mesma maneira que uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons e amorosos. Lembre-se de Provérbios 23:7 e permita que ele tenha um impacto em sua vida, porque como você pensa em seu coração, assim você é. Eu não vejo muita coisa para acrescentar nessa leitura não, eu achei ela muito clara. Só quero clarear algumas coisas a respeito, porque às vezes você não tem tanto entendimento sobre o que é a carne e o espírito. E essa leitura falou muito a respeito disso. Né? Na verdade, a carne, a nossa pessoa, a nossa carne, as nossas vontades, elas estão muito ligadas ao vírus do pecado que entrou no mundo. Quando o homem pecou, o mundo foi contaminado pelo vírus do pecado. E esse vírus, ele contaminou as nossas vontades, a nossa carne. Você quer saber um exemplo? Você acha que é fácil parar tudo que você está fazendo e orar e falar com Deus? Não é fácil, não. Porque a sua carne, ela tem preguiça de fazer isso. Você acha que é fácil desligar a televisão ou desligar o celular por algum instante para ler a palavra do Senhor, mesmo sabendo que ela é vida? Você acha que isso é fácil? Você sabe que não é, porque a carne tem preguiça de fazer isso. Mas quando você entende que você não é só uma carne, que você não é só as suas vontades, quando você entende que há um espírito de vida, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse espírito habita em você, se é que ele habite, né? Mas se esse espírito habita em você, ele te ajuda a controlar essa questão. Porque aí você não vai mais fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade do espírito. O espírito, ele luta contra as vontades da carne. A minha vontade é acordar tarde, assistir televisão, assistir um filme o dia inteiro, uma série, ou ficar olhando o Instagram o dia todo. A minha vontade é essa, mas eu sei que aquilo que os meus olhos são a janela da minha alma, são a janela da minha vida. Aquilo que os meus olhos veem, se alimentam, é aquilo que eu vou ser. É isso que diz, que nós lemos que se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis, mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. E os frutos é a nossa atitude, é a nossa ação, principalmente mulheres. Nós que temos que lidar com maridos, com né, os afazeres do dia a dia, com os problemas com os filhos, ou mulheres solteiras, né, com as situações em sua volta, aquilo que o mundo tem ofertado, nós sempre temos uma escolha. E a nossa escolha diz que fruto que nós estamos produzindo, sabe?
Quando nós entendemos que nós precisamos viver no Espírito, que nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito nos diz, que nós precisamos ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus para conhecermos o direcionamento que Ele tem para nós, nós vamos produzir frutos bons. Aí quando chegar a pressão, sabe aquele momento de pressão que eu até fiz a dinâmica da bola, quando as coisas vierem te pressionar, aí você vai ter baseado a palavra de Deus para que te impulsione para ir mais para cima. E nessa pressão, você exala o que realmente tem dentro de você. Mãe, o que tem exalado de você, o que tem saído da sua boca no momento de pressão em relação a seus filhos? Esposa, o que tem saído de você? Quais os frutos você tem demonstrado no momento que está sendo pressionada pelo seu marido, pelas circunstâncias? Profissional, qual fruto você está oferecendo quando a pressão no seu trabalho é muito grande? Pessoas, mulheres, o que você tem exalado? Qual é o perfume que tem saído de você quando você é esmagado pela pressão? Sabe, isso tudo depende do nosso pensamento. Aquilo que você pensar é aquilo que você será. Nenhuma decisão que nós tomamos, nenhuma atitude nossa vem do de repente. Sempre passa pela nossa mente, sempre passa pelos nossos pensamentos. Então nós sempre vamos ter oportunidade de escolher qual fruto que nós vamos deixar para alimentar o outro, sabe? Então, a leitura de hoje ela foi muito clara, nem precisava de eu ter dito isso tudo, né? Foi muito clara. Mas o que eu quero deixar de prioridade para nós, vamos prestar atenção no que estamos pensando. Vamos mudar os nossos pensamentos. Nós lemos aqui que não tem como você ser uma pessoa bacana e ter pensamentos ruins. E não tem como você ser uma pessoa ruim e ter pensamentos bacanas. Então nós temos a oportunidade de escolher que tipo de pessoas nós vamos ser, que tipo de mulheres nós vamos ser. E isso vai depender muito do que tem passado pela sua mente, do que tem passado pelos seus pensamentos. Toda a nossa atitude, toda a nossa ação, antes ela é planejada em um pensamento. A importância vital, assim como nós lemos, né? Assim como é importante o alimento, assim como é importante as batidas do coração, né? É importante também você pensar no que você está pensando, para você reproduzir frutos bons e saborosos, para que as pessoas sentem prazer de estar com você, para que você, esposa, seja o melhor lugar para o seu marido, para que ele sinta prazer em voltar para casa, para que os seus filhos achem o melhor lugar do mundo, a casa, junto com você, por você oferecer a eles frutos doces, saudáveis, frutos de alegria, frutos de esperança. E isso depende de você. Depende daquilo que você deixar gerar dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, até que se torne atitude. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos pensamentos, colocamos diante do Senhor as nossas atitudes e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude. Sozinhas nós não vamos conseguir, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então nós contamos com a sua ajuda, Espírito Santo. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Beijo.